Meu nome é Ana e tenho 26 anos. Eu trabalho em um escritório na cidade. Nos fins de semana, eu adorava ficar longe de toda a agitação e fazer uma viagem ao campo. Felizmente, eu tenho uma cabana em uma pequena vila que está localizada bem na beira da floresta. Como eu adorava sair da cidade e passar o fim de semana na minha casinha. E por que eu parei? Bem, eu vou dizer o que aconteceu. Depois de uma semana difícil no trabalho, eu precisava descansar. Então decidi sair da cidade. Fui para casa, fiz as malas, joguei no carro e fui embora. Quando eu cheguei na aldeia, era tarde da noite e estava cansada da viagem longa. Fui direto para a cama e adormeci rapidamente. No meio da noite, fui acordada pelo som do alarme do meu carro. Olhei pela janela, mas não havia ninguém. Encontrei as chaves do carro. Apertei o botão para desligar o alarme. Quando o barulho parou, eu me deitei e tentei voltar a dormir. De repente, o alarme disparou novamente. Eu não queria me levantar. Então peguei minhas chaves e apertei o botão de novo. Tudo era pacífico e silencioso. 5 minutos depois, o alarme disparou uma terceira vez. Uma ou duas vezes poderia ter sido um acidente, mas agora eu estava imaginando o que estava acontecendo. Alguém poderia estar pregando peças em mim no meio da noite? Me levantei de novo e apertei o botão para desligar o alarme. Mas dessa vez eu não me deitei. Eu fiquei entre as cortinas observando. Depois de alguns poucos minutos, vi alguma coisa à luz da lua. Uma sombra emergiu dos arbustos e lentamente se aproximou do carro. Era uma figura alta, magra e sombriamente negra. A figura estendeu a mão com seus braços longos e finos e bateu no carro. O alarme disparou novamente e, rápido como um flash, a figura escura recuou de volta para os arbustos. Naquele momento, percebi o que estava acontecendo e comecei a tremer de medo. Desliguei o alarme e continuei a observar. A coisa emergiu dos arbustos novamente e deslizou silenciosamente até o portão. Jogou uma mão através deles e removeu a partição, segurando os portões fechados. Eu estava paralisado de medo e não podia me mover. Minha mente foi dominada por pensamentos em pânico. O que era aquilo? O que queria de mim? O que aquilo estava fazendo ali? Um arrepio atravessou meu corpo, da minha cabeça até os dedos dos pés. Minha boca estava seca e meu coração batia acelerado. Estava tão tensa. Eu estava rangendo meus dentes e apertando minhas mãos. Eu me controlei e desci as escadas tão rápido quanto minhas pernas tremiam. Eu queria procurar algo que pudesse usar para me proteger. No entanto, quando eu estava prestes a acender a luz, congelei na mesma posição. A figura sombria estava na minha janela. Pressionava o rosto demoníaco contra o vidro, olhando para dentro. Olhando para ver se havia ou não alguém em casa. Eu imediatamente me abaixei atrás do sofá e olhei para fora. Foi quando percebi o que eram aquelas batidas que aquela coisa estava dando no carro. Era um truque. A criatura estava simplesmente tentando atrair a vítima para fora. Eu não conseguia tirar meus olhos do seu rosto horrível. A pele era de uma cor cinza e coberta de rugas. Seus olhos eram pequenos e completamente pretos. Ao invés de um nariz, havia 2 buracos irregulares
Não tinha lábios, apenas 2 fileiras de dentes amarelos e afiados. Sua respiração era tão pesada e rouca que estava embaçando o vidro da janela. Eu sabia que não ia desaparecer. Depois de ficar na janela por alguns momentos, ouvi um barulho que indicava que ela estava na porta da frente. Eu vi enquanto tentava empurrar os dedos através da abertura. Porém, eu havia trancado a porta. A maçaneta então começou a girar descontroladamente para cima e para baixo. E então, a criatura emitiu um som arrepiante. Não era como uma voz humana. Era um rosnado profundo e bestial, como um cão furioso mastigando um osso. Eu sabia que se ela me visse, continuaria tentando até encontrar uma maneira de entrar na casa. Eu me agachei atrás do sofá, me escondendo nas sombras desesperadamente, tentando não fazer barulho. Lágrimas começaram a cair involuntariamente, escorrendo pelo meu rosto. Eu podia sentir minha pulsação. Estava tremendo como uma folha, apenas esperando que terminasse. Não sei quanto tempo eu fiquei lá. Devo ter desmaiado. Quando acordei e olhei para a porta, a criatura tinha sumido. A porta ainda estava no lugar e tudo parecia seguro. Nunca estive tão aliviada em toda a minha vida. Eu corri para cima e olhei pela janela. Estava claro lá fora e não havia sinal de nada de errado. Arriscando, peguei minhas chaves e, sem parar para pegar minhas coisas, corri para o carro. Pulei, tranquei as portas e fui embora da aldeia o mais rápido que pude. Não parei de dirigir até voltar para minha cidade. Quando voltei ao meu apartamento, liguei o rádio e ouvi uma notícia. O locutor disse que na aldeia havia sido encontrado os corpos de 2 garotas. Eles haviam sido mutilados e jogados em um pântano. Acho que a criatura encontrou o que procurava.